cantaralaba surialaba. Cantaralaba surialaba. Oralaba surialaba, cantaralaba surialaba. Vá permitindo que nessa manhã o Espírito Santo nos acompanhe em oração. Vá permitindo que nessa manhã o Espírito Santo, que é a nossa fortaleza, o Espírito Santo que nos leva a olhar para o Pai, esteja no nosso meio. Vá orando desta forma, vá deixando que o Espírito agora ore em você. Vá permitindo que esse momento de oração venha para ser transformação de vida. Que este momento de oração venha para transformar, para levar você a viver uma experiência nova. Nós estamos caminhando nesta quinta-feira santa desta grande semana. Esta quinta-feira que vai nos introduzir no tríduo pascal. Quinta-feira que nos leva a olhar para as atitudes do Mestre. Durante toda esta semana, nós fomos olhando para o caminhar de Jesus. E hoje, o convite para nós é olhar para o Senhor e ver o modo com que Ele lida com os seus sofrimentos, com as suas dores. Que o Espírito Santo hoje mexa conosco. Que o Espírito Santo hoje nos leve a olhar para Jesus, mas olhando para as atitudes que Ele teve diante das suas dores. Jesus que foi negado, Jesus que foi injuriado, Jesus que tinha a dor interior. Nós vemos as dores do corpo caminhando nessa Semana Santa, mas as dores interiores. E Jesus só era capaz de suportar os sofrimentos, porque Ele não tirava o olhar do Pai. Ele não tirava o olhar do Pai em momento algum. Os olhos dele estavam fixos no Pai. Aonde os nossos olhos estão se fixando diante das nossas dores. Porque ninguém ama o sofrimento. Mas nós não seremos capazes de passar por esta vida sem enfrentá-los. Nós não seremos capazes de passar por essa vida sem experimentar as dores próprias que a vida vai nos apresentando, que a vida vai nos levando a viver. E aí está o segredo. Jesus nos apresenta que o nosso olhar esteja sempre fixo nele. Tem uma canção que diz: não vou mais tirar os meus olhos de ti, vou me apaixonar outra vez, que o meu viver, Senhor, seja para te agradar, mas que o meu olhar não fuja de ti. Que nessa manhã o Senhor nos ajude a não tirar o olhar dele, porque nos momentos de dor, porque nos momentos mais difíceis, nós somos tentados a esmorecer, somos tentados a abandonar aquele que caminha conosco todo o tempo. Mas é aí que nós temos que nos agarrar nele. E mesmo que a sua dor, e mesmo que você não consiga entender a sua dor,
Por que você está passando por ela? Por que aquela pessoa fez tal coisa com você? Nós somos chamados a não tirar o olhar do Mestre, porque é Ele, só Ele, quem vai nos levar a viver as experiências de vitória. E são nesses momentos que a tentação nos pega para nos levar ao pecado. E no pecado, nós tirarmos o olhar dele. Vamos nessa manhã dizer: Senhor Jesus, diga comigo: Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu desejo estar na tua presença. estar na tua presença. Durante todo o tempo da minha vida, Durante todo o tempo da minha vida, eu desejo estar na tua presença. eu desejo estar na tua presença. Eu quero te sentir, Eu quero te sentir, mesmo nas dores, mesmo nas dores, mesmo nos sofrimentos. mesmo no sofrimento. Eu quero senti-lo, Eu Senhor. quero senti-lo, Senhor. Esteja comigo. Esteja comigo. Não permita Não permita que o meu olhar seja desviado que meu olhar seja desviado de ti. de ti. Tu és o centro da minha vida, Senhor. Tu és o centro da minha vida. Tu és a razão, Senhor, do meu viver. Tu és a razão do meu viver. Tu és a razão do meu caminhar. Tu és a razão do meu caminhar. Fica comigo, Senhor. Fica comigo, Jesus. Tu és o centro Da minha vida, és a razão da minha alegria. Não quero tirar os meus olhos de ti. Quero que sejas o centro, Senhor. Tu és o centro da minha vida. És a razão da minha alegria. Não quero tirar os meus olhos de ti. Quero que sejas o centro, Senhor, da minha vida. Vamos ficando de pé, nos colocando nessa posição de oração. Vamos já nesse primeiro momento da manhã nos erguer, nos levantar. Não só a atitude de levantar-se da cadeira, você que nos acompanha pela internet e que está deitado na sua cama, você que nos acompanha por qualquer outro meio de comunicação e tem sofrido e que esse sofrimento tem te levado à prostração, é hora de reerguimento, é hora de se levantar. É hora de sair dessa prostração, deste sentimento que tem te levado para baixo, desse sentimento que tem te afastado do Senhor, que não tem permitido que você tenha forças para ir à Santa Missa, deste sentimento que não tem permitido que você tenha se preparado bem para essa semana com uma boa confissão, que você não teve forças. Você não é porque você não quer, é porque você está sem forças. Mas o Senhor nesta manhã te convida a colocá-lo no centro da tua vida, no centro da tua vida, porque estando com Ele no centro da tua vida, o demônio não terá forças para te prostrar, o demônio não terá forças para te enganar. E a atitude de você que está aqui no rincão, de levantar-se, é uma atitude física que vai além no mundo espiritual, no mundo sobrenatural. É hora de sair do lugar que tem te prendido. É hora de sair do lugar que tem te travado. É hora de sair do lugar que tem feito mal a você. E fazendo mal a você, tem feito mal àqueles que estão ao seu lado. Olhe para Pedro, olhe para Judas. Eles eram amigos de Jesus, mas mesmo que por um instante
Se eles desviaram o olhar do mestre, eles o levaram à negação, eles o levaram àquela situação de traição. Que nessa manhã o Senhor te reerga, o Senhor te leve a viver novamente nele, a viver novamente nele. Você que tem rezado estes 40 dias, todo santo dia você levanta de madrugada para rezar, e a madrugada é a hora do combate, mas você chegou até aqui. Preste bem atenção, o Senhor está dizendo que você chegou até aqui com um sentimento de frustração, porque parece que a tua luta não tem avançado, parece que a tua dor continua te prendendo, parece que você não conseguiu caminhar nos propósitos que você fez, mas eu estou proclamando sobre a tua vida vitória. Vitória pela tua atitude, vitória porque você levantou de madrugada. Você é sim fraco, você é sim pecador, mas a tua atitude vai te levar a viver bem. Você não pode desistir, mas esses 40 dias de madrugada precisam levar você a colocar Jesus no centro da tua vida. Precisam levar você a colocar Jesus no centro da tua vida. Você tem colocado Jesus no centro da tua vida, ou você só tem levantado de madrugada para rezar o terço? Porque a experiência da oração nos aproxima do Mestre. E meus irmãos, quando nós estamos próximos dele, não há tentação que nos vença, porque estando próximos dele, nós conseguimos caminhar, nós conseguimos andar, nós conseguimos obter a vitória na cruz de Jesus. Vai orando, vai deixando Jesus agora visitar você como ele nunca visitou. Vai permitindo que ele fique perto. E eu estou pedindo, Senhor, afasta de nós o pecado que tem nos prendido. Afasta de nós o pecado que tem nos afastado de Ti. Afasta de nós o pecado que tem desviado o nosso olhar de Ti. Não permita, Senhor, não permita. O Senhor nos conhece, o Senhor sabe até onde aguentamos, o Senhor sabe até onde vai a nossa limitação, a nossa fragilidade. Por isso, nessa manhã, não permita que nós fiquemos neste lugar parados. Vamos, afasta de nós toda raiz de pecado que tem desviado o nosso olhar de Ti. A imagem que o Senhor me dá é de uma coroa de espinhos que é colocada sobre a nossa cabeça. E Jesus diz assim a nós: eu não tiro o seu sofrimento, mas eu te dou forças para seguir em frente. Eu não tiro a sua coroa de espinhos, a sua parte do sofrimento, mas eu te dou forças para seguir em frente. E essa coroa que Jesus coloca na nossa cabeça é um caminho de purificação, de libertação. Quando a coroa está na nossa cabeça, quando o sofrimento está ali presente na nossa vida, nós não conseguimos nos desviar de Jesus. Por quê? Porque o nosso coração é sedento dele. E essa coroa de espinhos, ao invés de nos distanciar de Deus, ela nos aproxima de Deus. Então, com a mão no coração, coloque a mão no seu peito assim. Diga para Jesus do fundo do seu coração da vontade que você tem de ser fiel a Ele, mesmo sofrendo.
E diga a Ele, como Ele disse, né, no Horto das Oliveiras: Pai, se for da Tua vontade, afasta de mim esse cálice, mas não seja feita a minha, mas a Tua vontade. Diga a Jesus o desejo que você tem de permanecer firme no caminho de Deus. Eu sei que a quaresma, né? O tempo forte está se terminando, mas você vai perseverar, porque você está em Deus. Então peça essa graça. Eu quero permanecer em vós, quero ser fiel, mesmo que a minha resposta não chegue, mesmo que o Senhor não tire a minha coroa de espinhos, eu quero permanecer fiel. Diga forte: eu quero permanecer fiel. Eu quero, Senhor, viver com fidelidade. E agora levante os seus braços lá no alto, solta a sua voz no Espírito, que o Espírito nos dê essa graça, essa unção de mantermos em pé, mesmo que a nossa coroa de espinhos não seja retirada de sobre nós. E vá cantarolando no Espírito. Ora la Maria, ora la Maria, la Maria, la Balarie, Kiririera la Maria, la Maria, la Balario, Kiriria la Maria, la Balario, Balaria la Maria. E o Senhor está me mostrando uma mãe que está sofrendo muito com as situações que tem vivido com os seus filhos. As situações têm tirado a sua paz, ao ponto de diariamente, sempre quando você está já para o fim da noite, quando todos já se recolheram, recorrendo à bebida para dar um conforto a essa coroa de espinhos que você está carregando. Isso já tem acontecido há algum tempo e você ainda não percebeu, mas hoje o Senhor está revelando essa prática diária de buscar na bebida um conforto para essa dor. Está levando você ao alcoolismo, a doença do alcoolismo, que está entrando sorrateiramente na sua vida, porque todos os dias ninguém vê, é escondido, está tudo escondido lá na sua casa. É uma mulher, uma mãe, e à noite, quando todos se recolhem, você recorre à bebida para ter um pouco de paz, porque a sua vida tem sido constantemente um desespero, porque você não tem conseguido tirar os seus filhos dessa situação. O Senhor está te revelando hoje que você pode adoecer, e Ele está chegando com libertação para a sua vida. Agora é a sua parte em acolher, é a sua parte, se você estiver aqui, quando chegar na sua casa, sumir com tudo isso que tem te levado a essa situação. Se você está em casa, que tudo isso agora seja jogado no lixo. No lixo. Não hesite em fazer isso agora, porque o Senhor vai te dar forças. E o que Ele está te convidando agora é que todas as noites, diante de uma imagem, da imagem de Nossa Senhora Aparecida, você comece a rezar o terço e coloque nesse terço a sua dor, coloque nesse terço esta situação dos seus filhos, e Nossa Senhora vai te ajudar a encontrar caminhos para levar os seus a voltar
mas eles precisam olhar primeiro para você. E se você continuar nesta vida, você vai acabar sendo mais uma vítima do mal. O Senhor bateu a tua porta hoje. Ele não tirou a tua coroa, mas Ele está te apontando os caminhos para que você viva e que você alcance libertação e vitória. Obrigada, Senhor. Jesus me mostrava alguém que foi acidentado em um acidente de caminhão muito sério e que colocou você sobre uma cama. E sobre você há um pessimismo, uma sensação de morte, de desistência. Deus está agindo no seu coração, tocando no seu coração. A primeira cura que Ele está realizando na sua vida é essa. A cura ali. De toda a dor que você sente interiormente por estar nesta cama. Jesus também toca uma pessoa que chegou aqui, ou que está chegando talvez, né? E que disse assim: se o Frei Gilson não proclamar a minha cura, se não for proclamada a minha cura, eu vou tirar a minha vida. Você usou essas palavras. Se esse acampamento, se essa Semana Santa não resolver a minha vida, eu vou dar um fim nela. Em nome de Jesus, renuncie. É uma palavra de maldição, é o próprio Satanás que fica no seu ouvido para fazer você desistir. Talvez a sua coroa de espinhos não lhe seja tirada, mas Deus, desde o início da oração estamos rezando isso. Deus está nos levantando e dizendo: sim, com a minha coroa de espinhos, com a minha cruz, eu continuo carregando, eu continuo sendo fiel a Deus. Alguém que estava com a mão no ouvido direito, assim como eu coloquei a mão no ouvido direito. E essa pessoa estava pedindo muito a Deus: Senhor Jesus, eu quero escutar, eu quero ouvir. Você está ouvindo agora, por esse ouvido. É uma manifestação de uma cura física. Sim, porque na oração Jesus está tocando o coração, mas está tocando também o físico de muitas pessoas que estão se abandonando, se entregando e esperando no Senhor. Obrigada, Jesus, nós te bendizemos, te exaltamos, te glorificamos. Tu és o centro da nossa vida, o Senhor da nossa história, Jesus. Toma-nos por inteiro, vá orando no Espírito e deixa Deus realizar no meio de nós a cura, a libertação que você precisa. Você pode ir orando no Espírito, se entregando, ou então dizendo a Jesus: eu me abandono, eu me entrego, eu espero, Jesus, eu confio em vós, eu estou aqui, Jesus, totalmente entregue a vós, Senhor. Ora lavalarie, levanta seus braços lá no alto, solte a sua voz, se abandona em Deus. E o Senhor insiste comigo na imagem de uma cama, e é como se essa cama ela tivesse um imã, que quando você chega em casa, ou quando você está em casa, ela vai puxando você para prostração. É a palavra que o Senhor está insistindo comigo, que você não tem mais forças, que você não tem mais forças nem mesmo de fazer a sua higiene pessoal. Você deixou
a sua barba ficar enorme. E não é porque você quer, mas você não tem forças para sair dessa situação. Tamanha foi a sua decepção. Tamanha foi a sua decepção por causa de uma traição que você sofreu. E veja bem, o Senhor está sendo muito claro. Você se sentiu traído por Deus. Você se sentiu traído por Deus. O Senhor não ficou do meu lado. Você não estava comigo. Eu te chamei, mas você não veio. A luta continuou, a derrota veio e o Senhor não ficou comigo. São as palavras que você tem proferido. Mas veja, nessa imagem da coroa de espinhos que a Rogerinha trouxe, está a sua resposta. Nem sempre o Senhor tira a coroa rapidamente. Às vezes a coroa vai levar um tempo na sua cabeça. E veja, não é para o seu mal, é para a sua purificação, é para a sua salvação. Na verdade, Ele nunca deixou de estar contigo. Ele esteve sempre lá e por isso a luta não foi pior. E esse imã que tem te puxado para essa cama, para essa prostração, de você não conseguir nem mesmo fazer essa higiene pessoal. A palavra é forte, o jeito de falar é forte, mas eu não posso deixar de dizer, porque está sendo muito claro para mim. É hora de você se levantar. É hora de você ver o sofrimento na mesma perspectiva de que Jesus viu as dores dele. Uma perspectiva de esperança. De esperança. De que dias melhores virão. De que você vai sair não só dessa dor, mas que você vai sair dessa dor mais forte. Que você vai sair desta dor deixando para trás muitos pecados que estavam tirando o teu olhar dele. Eu sei que é muita informação, mas você está entendendo. Está na hora de você se levantar. E o Senhor está te visitando hoje, barrando a força desse imã, expulsando a força desse imã que tem te puxado para essa prostração. Chega na tua casa, organiza a tua casa, aproveita o tríduo pascal, organiza a tua casa, porque o ambiente exterior reflete o interior. Não deixe que essa desordem continue avançando dentro da sua casa, não permita isso. Faça uma faxina, porque é a faxina exterior que vai começar a fazer essa erupção interior, para que você saia dessa situação e veja que o Senhor não te abandonou. Ele sempre esteve contigo, sempre esteve contigo. Não tire o seu olhar dele, procure voltar a estar próximos dele. Não vou mais tirar os meus olhos de ti. Vou me apaixonar outra vez. Não vou mais, não vou mais, não vou mais tirar. Canta! Os meus olhos
imagem de uma teia de aranha. De uma teia de aranha. E essa teia de aranha significa a situação que você está agora. A situação que você entrou por causa das mentiras que você foi criando ao seu redor. Você foi mentindo do que você tinha, você foi mentindo de quem você era, você foi mentindo para criar situações que levavam você a ter certos privilégios, mas a palavra central é mentira. E você está começando a não saber mais como sair dessa teia de aranha. Você está preso nela. Meu irmão, minha irmã, o Senhor hoje vai ser muito claro com você, para que você não trilhe um caminho de morte, para que você não trilhe um caminho de morte. Novamente a palavra é forte, mas eu não posso deixar de dizê-la. Para que você não trilhe um caminho de morte, é hora de você se expor e dizer que você mentiu. Isso terá consequências sim na sua vida e você sabe disso. Mas toda escolha tem as suas consequências. E para que você não trilhe um caminho de morte, é necessário que você se exponha com sabedoria, com discernimento, buscando as pessoas certas, mas colocando com humildade. E aqui olhamos novamente para Jesus, humilde nas suas dores, humilde nas suas dores. E com humildade dizer: eu vim pedir desculpas, porque tudo isso é uma mentira. Se você não sabe por que criou, diga que você não sabe. Se você sabe, diga por que criou. Mas a libertação está aí. A libertação chegou, mas depende dessa atitude sua. Nós precisamos fazer a nossa parte para que o Senhor faça a dele. E a tua parte hoje é dizer a verdade, porque aonde a luz está, o demônio não pode entrar com as trevas, mas onde a treva está, o demônio vai te levar à morte. Por isso, meu irmão, minha irmã, seja capaz de vencer-se, porque agora é vencer a você mesmo e se expor ao ponto de levar para a sua vida a verdade. Se canta na basuri alabá, ho canta na basuri alabá, cantar alabarie, re canta la basuri alabá, seri alabá, cantar alabá, ser alabaiô. Segura na mão do seu irmão que está ho do seu canta lado. la basuri alabá, cantar alabá, suri alabá. Ser alabá, cantar alabá, suri alabá, sori. Pra gente aguentar firme, como diz o nosso Pai fundador aqui na Canção Nova, aguenta firme, meu filho. Vai orando no Espírito, pedindo essa graça do Espírito sobre nós, uma força maior, uma graça, para estarmos em pé diante das tribulações. Vem, Senhor Jesus. Ora lá, Maria, maligno, afasta de nós aquele que nos engana, afasta de nós aquele que quer nos levar à derrota, afasta de nós aquele que quer nos levar à perdição, porque nós queremos permanecer em Ti, nós queremos permanecer em Ti, mesmo na nossa fraqueza,
mesmo quando as nossas forças não são capazes de vencer. Senhor, vem em nosso auxílio, socorre-nos sem demora. Nós não queremos mais viver no pecado. Vem em nosso auxílio, nós queremos permanecer em Ti. Que esse canto novo seja um canto de libertação, seja um canto onde você ganha a disposição de trilhar o caminho reto, de trilhar o caminho justo, de buscar o caminho certo, porque nós somos capazes de distinguir o bem do mal, nós somos capazes de distinguir o bem do mal, mas quando escolhemos o mal, é porque estamos nos afastando do Senhor, tirando o nosso olhar dEle. Senhor Jesus, visita-nos nessa manhã, fortalecendo a nossa fé, fortalecendo a nossa fé, para que possamos seguir em frente, para que possamos trilhar os Teus caminhos. Ajuda-nos, Senhor. A palavra de Deus vai dizer no livro dos Provérbios: confia no Senhor de todo o teu coração. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te apoies à tua própria prudência. Pensa nele em todos os teus caminhos e ele conduzirá os teus passos. Confia no Senhor de todo, sem reservas, de todo o teu coração. E não te apoie na tua própria prudência, na tua razão, na tua inteligência humana, na tua soberba, na tua arrogância. Não te apoies nisso. Pensa nele em todos os caminhos, em tudo que você faz. Pensa no Senhor. Que o trecho dessa canção tão conhecida acompanhe a nossa vida daqui para frente. E que todas as vezes que você se sentir fraco, que todas as vezes que você se perceber numa situação que você não vai conseguir vencer, ou que vai te levar ao pecado, você seja capaz de cantar: não vou mais tirar o quê?